Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículo 21. Vamos fazer o seguinte, abre em Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 21. Quem achou dizer eu sou filho de Deus? Quem não achou dizer eu também? Achei então, Marcos está fácil. Marcos, capítulo 5, versículo 21, nós vamos ler uma história. Então presta muita atenção. Quem achou, diz achei. Leia comigo. E passando Jesus outra vez, com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha já está à beira da morte. Rogo-vos que vos venha e imponha as mãos, para que ela seja curada, e eu sei que ela viverá. Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. Versículo 25. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou nas suas vestes, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saía virtude, poder dele mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta, e dizeis: quem me tocou? Versículo 32, e ele olhava ao seu redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, com medo e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, te salvou, vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Versículo 35 e último. Enquanto ele falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, lembra dele? A quem disseram: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Pai, nós glorificamos ao Senhor por essa palavra, amamos a tua palavra e pedimos, Senhor, que nessa noite a revelação da tua palavra seja ativada nesse lugar. Deus, que onde a tua palavra, que a semente encontrar um coração sedento por ela, querendo alimento, Senhor, pega esse povo do glória a Deus e do aleluia, Senhor, nessa noite. Que eles não saiam daqui cheios de conhecimento, inchados de conhecimento, mas eles saiam daqui com uma direção clara da tua palavra, da revelação, para colocar em prática no dia a dia. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, amém. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, reagir aí de alguma forma aí, glória a Deus. Preste atenção em mim, meus queridos. Essa palavra eu quero dividi-la em 3 partes de extrema importância, e vocês que já me ouviram ministrar, eu amo trazer aplicações da palavra para o nosso dia a dia, porque a minha oração com o Espírito Santo é que não seja apenas conhecimento, ler a Bíblia e trazer conhecimento, não. Eu oro para que de alguma forma, algum ponto do que tratarmos nessa noite, você decida se posicionar e algo seja transformado na tua vida. Porque o Bruno está ministrando? Não, porque essa palavra liberta, ela transforma, ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com você.
E se Deus está falando, algo sobrenatural precisa acontecer. Quem está comigo aqui, dando um glória a Deus e aleluia? Então eu peço que preste muita atenção, porque a primeira parte eu quero trazer um princípio para você, antes de entrarmos no texto que nós lemos. E aqui é igual Netflix, os jovens estão aí, não se dispersem. Se preferência, desliga o telefone, porque se notificar você vai perder. Então tem que assistir igual na série aí mesmo. Se é connect, tem que estar conectado mesmo. Amém, meus irmãos? Você entendeu o final. Então preste atenção e vamos para a primeira parte dessa palavra. Hoje até 2 horas da manhã, está tudo certo. Amanhã é feriado, então está tudo tranquilo, aleluia. Ó, nós vamos combinar o seguinte. Eu preciso fazer 2 combinados com você. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: dá muito glória a Deus e aleluia. Além de ajudar o pregador, te manter conectado, ainda faz o céu descer mais rápido, amém? Saldo positivo, teve uns 20, glória a Deus e aleluia. Aqui teve só uns 4, eu vou falar do lado de cá. Dá glória a Deus e aleluia, faz o céu descer nesse lugar e traz a revelação da palavra, amém? Esse é o primeiro combinado. Agora o segundo combinado, eu preciso que você parte do meu ministério mexer com vocês, vocês já perceberam, né? Então põe a mão no ombro do teu irmão aí, com muito carinho. Isso, escolhe assim aquele que está parecendo que está mais disperso. Aperta até ele dar um glória a Deus bem forte, vai. Isso, olha para ele agora e fala assim: meu irmão, vamos fazer um combinado. Se Deus falar com você, você me promete que você vai reagir de alguma forma aí. Não, agora nós vamos ativar o modo pentecostal e você vai falar com ele agora. Põe a mão no ombro dele, fala assim: meu irmão, eis que te digo, se Deus está falando com você, abre a tua boca e dá glória a Deus e aleluia, pelo amor de Deus. Amém. Obrigado, aleluia. Vamos lá, preste atenção em mim agora. Olha para mim. A primeira pergunta que eu quero trazer, se puder colocar aquele slide, por favor. A primeira pergunta, e que podemos dizer que é o tema da nossa ministração, é como ter controle diante do descontrole. Quando eu estava ali louvando junto com os meus irmãos, eu vim orando ao Senhor e dizendo: o que nós vamos conversar, Espírito Santo, com esse povo hoje? Aí o Espírito Santo estava falando: ajude eles a entender que ainda que o mundo esteja em descontrole, eu não perdi o controle. Só que saber disso é uma coisa, mas e quando o cenário não está favorável? E quando os teus olhos mostram coisas que não são favoráveis àquilo que a palavra diz? Como nós vamos nos posicionar? Essa é a questão. Eu atendo muitas pessoas e nós vemos muitas pessoas com problemas de paternidade. E isso é muita gente. Só que muitas pessoas se escondem em saber que Deus é Pai, mas se esquecem de um novo posicionamento, aliás, um posicionamento que complementa isso. Entenda que não basta apenas você saber que você tem um pai, você também precisa se posicionar como filho. Não adianta você saber que tem um pai que não perdeu o controle, se você ainda não aprendeu a se posicionar diante das lutas como um filho, diante do desafio. Saiba que as lutas, elas falam também. Cada luta, cada dor que você passa, cada desafio que você enfrenta tem uma voz. A questão é, qual é a voz que você está escutando? A voz do teu emocional te jogando para baixo, ou é a voz de Deus dizendo: essa leve e momentânea tribulação, ela só vai trazer um peso de glória para a tua vida, e para a minha vida, para minha presença em você. Veja, o que eu estou te mostrando, e eu vou te mostrar isso na Bíblia, eu quero que você caminhe comigo, é que eu quero que você saia daqui com coragem e força para enfrentar os desafios, ainda que pareça que o descontrole chegou. Jeremias capítulo 29, versículo 11, nós amamos falar esse versículo, quer ver? Você sabe, eu é que sei, pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro de esperança. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a tua sorte. Uau, aí você ouve um versículo desse,
Aí você ouve Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aí você fala, uau, que coisa linda. Mas e quando a luta vem? E quando o desafio vem? Veja, Jeremias escreveu essa carta, Jeremias enviou essa carta para o povo de Israel. Sabe em qual cenário? Quando eles estavam condenados, exilados na Babilônia por 70 anos. Eles recebem, imagina esse cenário, o povo recebendo essa carta, lendo, Deus dizendo, eu é que sei, pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. Aí eles olham para o cenário que está à sua volta e dizem, espera aí, isso aqui não condiz com o que eu estou vendo. Não faz sentido. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Mas onde é que está esse Deus que não me ouve? O cenário está desfavorável, mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele não perdeu o controle. Calma. O que eu estou te mostrando é que naquele momento, diante de cenários desse, muitas vezes existe a sensação em nós de que não há fé mais, ou que a fé não é suficiente, que a fé não está sendo suficiente para me dar coragem para seguir. Eu vou na igreja, canto, adoro, mas dentro de mim parece que falta alguma coisa. É como se fosse nesse momento, você ouve palavras que de fato Deus disse, mas não faz sentido para você. Mas o que eu quero te ensinar é que nunca faltou fé dentro de você, porque lá no fundo do poço, quem é que você clama? A Deus. Mas qual é o problema então? É isso que eu quero te ensinar. O problema é que muitas vezes a gente continua acreditando em um Deus Pai, mas a gente parou de acreditar em nós mesmos. Em outras palavras, você sabe que Deus tem promessas e que Ele cumpre as promessas, mas você está tão cercado de desafios que você não consegue se ver mais dentro da promessa. Quantos estão comigo entendendo isso aqui? É técnico agora, daqui a pouco a gente dá glória, presta atenção. Deus me trouxe nessa noite para reativar a fé genuína em você, que não depende daquilo que você vê, mas depende daquilo que você crê. Quantos estão entendendo isso? Tem muitos jovens olhando para mim aqui, e o Espírito Santo estava trazendo isso em mim. Ensina a esses jovens que eles são a diferença do mundo hoje, eles serão a diferença do mundo amanhã. Ensina esses jovens que tem muita gente parando no meio do caminho. Você não vai parar, porque tem lá lugares, lá nos juízes, nos advogados, para você representar a glória de Deus, representar. Tem lugares na saúde para você representar, tem lugares na administração para você representar. Não pare, independente das circunstâncias. A questão é que muitas vezes o cenário é desfavorável e a nossa fé parece não ser suficiente. Agora eu vou te perguntar, dentro desse texto, imagina um povo exilado, 70 anos ali, e aí chega uma carta do profeta Jeremias. Gente, quando eles leem a carta, tinha fé naquele momento para acreditar? Tinha ou não, gente? Não tinha, gente. Eles olham para o cenário e falam, o quê? Mas a questão é, se cumpriu o que Deus disse? Sim ou não? Sim, porque Deus nunca perdeu o controle. Entenda isso que eu estou te mostrando. Quer outro exemplo disso? 2 Reis capítulo 4 vai contar a história de uma mulher sunamita. A Bíblia nem menciona o nome dela, só menciona que ela tinha muito dinheiro. E aí ela recebe o profeta Eliseu, junto com Geazi, o seu servo. E ela vai recebendo ele ali, trata muito bem, honra o profeta. Em determinado momento Eliseu olha para ela e fala assim, eu gostei tanto de como você me honrou, que eu queria abençoar você. E aquela mulher fala assim, não, eu já tenho tudo que eu preciso, já tinha. Aí Geazi encosta no profeta e fala assim, mestre, ela não tem filhos. Aí sabe o que Geazi faz? Aponta o dedo para ela e diz, daqui 1 ano, eu vou voltar, e você vai estar com um filho nos braços. Tinha fé naquele momento para aquela mulher acreditar nisso, gente? Não,
Quer ver? Eu vou ler, fazer questão de ler para você o versículo 16, 2 Reis, capítulo 4, versículo 16. Eliseu disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. A minha pergunta é: depois de um ano, aconteceu? Sim ou não? Porque Deus não perde o controle, Ele não é homem para mentir. O que eu estou falando é, se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, a única pessoa que pode impedir essa palavra de acontecer é você mesmo. Porque se Deus liberou e você se posicionar conforme a palavra de Deus, se prepare para viver milagres, independente das circunstâncias, independente do cenário que o mundo esteja. Quantos estão entendendo isso aqui? Quantos estão comigo entendendo isso? Estamos construindo algo juntos aqui? Estão comigo, gente? É o que eu estou te mostrando. Aí a gente vai mais fundo ainda. Vamos falar rapidamente do pai da fé. Gênesis 17, 17. Gênesis 17, 17 é um cenário incrível. Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, se prepare porque Isaac vai nascer. Você vai ter um filho, só que a mãe vai ser Sarai. Era Abraão ainda. Gênesis 17, 17, se puder colocar. Você vai ver Abraão reagindo à fala de Deus. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e caiu na gargalhada. E pensou consigo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz a um filho a 90 anos? Tinha fé naquele momento? O pai da fé tinha fé naquele momento? Mas aconteceu, gente. Aconteceu porque se Deus liberou uma palavra e você se posicionou, vai acontecer. Eu oro no nome de Jesus que você esteja entendendo esse lugar que eu quero te levar, para que você saia daqui com coragem para fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Quantos estão comigo aqui entendendo isso? A questão aqui não é que Abraão não cria em Deus. A questão que aconteceu com Abraão pode ser o que está acontecendo com você. Abraão acreditava em Deus, mas ele não conseguia se ver dentro da promessa mais. Quantos estão aqui paralisados? Porque olha a televisão, é um caos. Olha a política, é um caos. Olha o mundo, caos. Mas ainda no descontrole, o que eu quero te mostrar é que Deus não perdeu o controle. A questão é o nosso posicionamento. Eu não posso dizer para você: se Deus falou, Ele vai acontecer. Sim, vai acontecer se você aprender a se posicionar conforme a palavra. Porque a gente canta: eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. E quando é para praticar isso? Certamente, meus irmãos, nós enfrentaremos gigantes nos dias de hoje, nos dias de amanhã. E sabe o que vai prevalecer? O nosso posicionamento em relação ao que Deus disse. Quantos estão comigo aqui entendendo isso? Amém, meus irmãos? Então diga para mim assim: em meio ao descontrole, eu preciso me apegar a quem nunca perdeu o controle. Você pode me ajudar a pregar para o seu irmão que está do lado aí? Falar com ele: mesmo que esteja tudo um caos, a palavra de Deus para você é: levanta-te, resplandece, porque já vem a luz do Senhor sobre você, e a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Por falar em glória, tem glória para dar aí agora? Glória a Deus, aleluia. Muito bem, aleluia. Fato é que eu quero te mostrar é que a tua luta não define quem você é. Existe um conceito que eu gosto muito na psicologia, chamado de subjetividade. Quem já ouviu falar de subjetividade? Subjetividade é a maneira como você interpreta uma situação. Muitas pessoas estão paralisadas porque não tiveram contato com o pai, e isso é fato. A paternidade, ela te dá destino, ela te dá posicionamento. E muitas pessoas que não tiveram, infelizmente, o contato com o pai, ficam
andando em círculos, é aquela sensação de não sair do lugar, é a sensação de começar uma coisa, já não querer, começar a querer fazer outra, já não quer, e vive aquela vida inconstante. Isso é fato, acontece, porque se alguém não tem o destino, qualquer lugar serve. Só que a falta da paternidade te leva à rejeição. Não é assunto de hoje, mas eu preciso te falar isso. A rejeição, o rejeitado, ele tem dois caminhos a seguir. Ou ele vai se esconder na timidez, que foi o meu caso quando eu era menor. Vai se esconder na timidez e vai se trancar dos sonhos, dos projetos, e não vai conseguir se ver mais na promessa. Ele vai acreditar na promessa, mas nunca mais vai se ver dentro dela, rejeitado. Ou ele vai para outra vertente, que é buscar aprovação, aceitação e carinho. Vai fazer tudo para chamar atenção, vai fazer tudo para ser o centro das atenções. Só que em determinado momento ele vai se decepcionar, porque as pessoas erram, e um rejeitado que recebe uma decepção, ele vai se trancar dentro do próprio destino perdido. Por que eu estou falando isso? Tudo isso é fato. Quando você olha, eu não sei como foi o teu passado, eu não sei como foi a tua criação, e muitas vezes você vai olhar para o teu passado e vai dizer: eu vou ser igual ao meu pai. Eu não tive mãe, então eu também vou ser seco com os meus filhos, não vou conseguir me relacionar com eles direito, por causa da falta de amor. Isso é fato, pode acontecer sim, mas isso não define quem você é. O que define quem você é o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, meu irmão. A subjetividade é olhar para essa situação e dizer: eu posso até tentar ser desse jeito, mas não porque eu escolho ser diferente, porque a minha vida não é determinada pelo meu passado, a minha vida é determinada porque o que Deus diz ao meu respeito. Como está entendendo isso? Aleluia. Eu quero que você entenda isso para a gente caminhar na palavra. Ainda que a porta pareça que esteja fechada, Deus é capaz de te mostrar, abrir uma porta onde não tem, para dizer: o caminho comigo é por aqui, a direção é por aqui. A questão é, cada promessa de Deus passa por duas vertentes. A primeira são os nossos direitos. A segunda é o que a gente não gosta muito, que são os nossos deveres. Olha para mim, hoje Deus está te chamando a olhar para a tua vida com um olhar diferente, com o olhar que Ele sempre teve quando você nasceu, quando Ele te escolheu. Talvez você esteja aqui olhando para o cenário e dizendo: não faz sentido o que Ele está falando. Talvez você esteja aqui olhando para um cenário que você está pensando em desistir, em parar. Quantos jovens poderiam estar estudando? Quantos jovens poderiam estar sonhando? A Bíblia diz: jovens terão visões, velhos sonharão. A Bíblia nos ensina a sonhar, a Bíblia nos ensina a projetar, a planejar o nosso futuro. Jovens, o mundo não define quem você é, as suas experiências negativas não definem quem você é. O que define você é o que a palavra de Deus diz, e ela diz que você é geração eleita, sacerdócio santo, povo exclusivo de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Eu escolhi vocês, não são vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês para influenciar outras pessoas. É por isso que a Bíblia diz: a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus nessa noite aqui para dar um glória a Deus aí? Quantos estão entendendo isso? 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Me ajuda a pregar e pergunta para o teu irmão: a partir de hoje, você vai viver baseado nas circunstâncias ou baseado naquilo que Deus já determinou para você? Isaías capítulo 60, versículo 1, coloca para mim, por favor. Tem gente que não entende a questão da subjetividade. Nós vamos aplicar ela agora para você entender. Eu já começo a pregar, aleluia. Estou parecendo Saulo, né?
Presta atenção. Isaías capítulo 60, versículo 1. Coloca o 2, por favor. Depois a gente lê o 1. Olha o 2. Tem gente que... Você conhece gente negativa? O que Satanás... Hoje, eu estava assistindo um filme. Eu não vou nem falar o nome do filme, porque senão você vai querer ver. E não é legal você ver esse filme. Eu vi porque eu me assombrei com a minha filha de 10 anos, falando assim: pai, você sabia que as minhas amigas já assistiu esse filme? Eu falei: como assim? É um filme de terror. Terror assim, suspense, mistério, mas tem uma mensagem muito forte ali atrás. Eu fui assistir. E ali eu vi um cenário seguinte. Eu vou falar, eles vão lembrar. Quem já assistiu vai lembrar, quer ver? Mas não comenta não. Não é a recomendação. É o seguinte, é o terceiro filme que eu assisto. O que Satanás está tentando mostrar? Que aqueles profissionais que cuidam das pessoas, eles é que se enlouquecem. Então o cenário do filme mostra uma pessoa sã, cuidando de outra pessoa. Só que no decorrer do filme, o mal sobressai, e quem fica louco é quem está cuidando. Olha o cenário esse mesmo. Olha o cenário do filme. Olha só. Primeiro, lança-se um filme. Esse eu recomendo vocês assistirem. Nefários, quem já assistiu? Assista, mas como crente, como filho de Deus. Qual é o cenário que está mostrando ali? Qual a percepção? Nós percebemos os demônios. Percebemos a ação do demônio. Mas o que está sendo mostrado ali? Não adianta e não vale a pena cuidar das pessoas, porque no final você que vai ficar louco. É você que vai ficar errado. É isso que estão construindo nos cenários. Mas isso é a perspectiva do mundo. Agora, a perspectiva de Deus para você é: jovem, eu escolhi você porque você é forte. Você vai influenciar outras pessoas. Aí o mundo quer colocar as coisas negativas em nós. Existe uma unção de ensino hoje aqui maravilhosa. Eu não sei se você está percebendo isso. Há uma maestria do Espírito Santo desenvolvendo algo muito poderoso na tua vida hoje. Você está comigo prestando atenção nisso aqui, meus irmãos? Veja, tem gente que fica olhando só para o versículo 2. Aí vive a vida desse jeito. Chega um e fala assim: nossa, você ficou sabendo? Morreu um no meu bairro. Não, no meu bairro morreu 3, você acredita? Aí o irmão está falando assim: eu estou querendo estudar. Para quê? Com esse governo do jeito que está, vai dar nada, não mexe com isso. Tem gente que só fica no negativo. É como se o versículo 2 estivesse impregnado nas pessoas, dizendo: olha, a escuridão cobre a terra, e as densas nuvens envolvem os povos. Sabe como é que chama isso? Síndrome da insignificância. Tem gente que caminha só na síndrome da insignificância. Dá tudo errado. Não, tudo dá errado, só vê o lado negativo das coisas. E eu estou falando de crente, eu não estou falando lá fora. Está entendendo isso? Só que, por que eu estou mostrando isso? Porque tem gente que só caminha assim, síndrome da insignificância. E eu olho com os olhos espirituais, e vejo muitas pessoas paralisadas, porque palavras negativas entraram nos teus ouvidos e machucaram você. Mas hoje há uma unção de cura nesse lugar. O Senhor está curando os teus ouvidos, porque a partir de hoje você vai andar não por vista, mas por fé, por aquilo que o Senhor está falando com você. Os cenários desfavoráveis não impedirão você de viver a glória de Deus. Tem alguém do glória a Deus e aleluia comigo aqui? Mas a escuridão cobre a terra. Aí fica: você viu? Matou mais um. Aí você viu o governo, não é possível, gente. Você viu, descobriu mais, não sei o que. Aí você não aguenta nem ficar perto da pessoa, que é tanta coisa negativa. Irmãos, mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O capítulo 60 não começa no versículo 2. A interpretação correta é: olha, eu sei que é a escuridão, eu sei que o mundo está um caos, eu sei que está difícil, mas olha, o versículo que move a minha vida não é o 2, é o versículo 1, que começa com uma voz de profeta. Coloca o 1, por favor, em nome de Jesus. Levanta-te, resplandece, porque já chegou a tua luz, e a glória do Senhor está sobre você. Há uma voz de comando para a tua vida. Jovem, levanta.
Não, fica de pé no seu lugar, rapidinho aí. Põe a mão no ombro do irmão que está do teu lado aí, aperta até ele dar um glória a Deus. E fala: meu irmão, a voz de comando para você é se levantar. Fala: levanta-te, resplandece, porque a glória de Deus vai nascendo sobre você. Aleluia. Quem está entendendo isso, meus irmãos? Reage aí, pelo amor de Deus. Se assente no seu lugar, por favor. Mas se assente de boca aberta, dando glória a Deus e aleluia. Perceba que o versículo não começa no caos. Agora a minha pergunta é: vai viver o versículo 1 ou vai viver o versículo 2? O texto está nos ensinando o seguinte: eu reconheço que há trevas, eu reconheço que o cenário não está favorável, eu reconheço que há lutas, mas sobre mim, sobre nós, vai nascendo a glória de Deus. Quantos estão comigo entendendo isso? Baseado em tudo isso que eu falei, agora eu vou começar a pregar. Aleluia. Quem está comigo aqui pregando isso aqui, entendendo? Vamos lá. O cenário que nós vemos aqui, lemos em Marcos, é um cenário muito conhecido. Todo mundo conheceu a história da mulher do fluxo de sangue. Mas nesse texto, e algo que saltou aos meus olhos, eu achei muito interessante, é que o texto não começa falando da mulher de fluxo de sangue. Começa falando de um grande governante da sinagoga chamado Jairo. Nem que seja pelo filme você conhece ele, né? Mas tem que ler a Bíblia, aleluia. Só que de repente Jairo se perde na história. Olha para mim, que agora eu estou pregando, aleluia. Agora baseado, se você entender o que eu falei antes, você vai entender isso aqui. Só que Jairo é como se fosse esquecido pelo narrador. Jairo some porque alguém toma a cena, a mulher do fluxo de sangue. Mas vamos entender a construção desse cenário. E a minha pergunta para você é: em meio ao descontrole, e você percebe que uma porta se fechou, na percepção de Deus, essa porta se fechou ou ela se abriu? É isso que eu quero que você perceba. Porque se Deus não perdeu o controle, quem disse que essa porta se fechou? Se Deus não perdeu o controle, você pode olhar para um cenário e dizer: a porta se fechou. Aí Deus está falando: não, eu estou abrindo. Depende da percepção. Eu estava atendendo uma pessoa, e ele estava muito difícil de entender o que eu estava falando. Aí eu fiz essa pergunta para ele: imagina que você está numa floresta, e aí você vê um leão correndo atrás de um coelhinho, uma lebre. Isso é ruim ou é bom? Vai depender da perspectiva. O que eu estou tentando te mostrar é que ainda que você esteja na dor, se você estiver com a perspectiva certa, com os olhos em quem deve estar, fica tranquilo que é só um aprendizado na tua vida. Há um posicionamento em meio à dor que vai apontar para o teu propósito. Ah, meu Deus, eu vou falar isso de novo para você entender. Ainda que você esteja na dor, ligue os pontos da tua dor que vai apontar para o teu propósito, porque Deus é especialista em curar você, para que você se levante na tua dor e diga: eu me levantei para curar você. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Eu quero que você saia daqui ativado, voando nas asas do Espírito. Porque tem gente aqui que é resposta de Deus na tua casa, na tua geração, na tua família. Não se preocupe se é só você que é crente na tua casa, não. Você é um instrumento de Deus para sarar não só a tua família, mas toda a tua geração. Mas e quando a porta parece se fechar? Eu vou te ensinar que nem sempre a porta que parece estar fechada, está fechada. Depende da perspectiva. Eu preciso muito da tua inteligência. Quem trouxe a fé aí? Deixa eu ver, alguém trouxe a fé? Quem trouxe a inteligência? Vê se esse irmão do teu lado está te convencendo aí. Vai, olha para ele, está com cara de inteligente aí. Então vamos comigo. Presta atenção, se você não entendeu nada, entende isso aqui que o Espírito Santo vai falar com você. Veja, o texto começa dizendo sobre um homem governante, Jairo. E aí ele olha para uma cena e vê Jesus. E ele fala: uau,
há uma porta se abrindo para mim. Nesse cenário em que ele vê Jesus, precisamos analisar um pouco antes, para você entender onde eu quero chegar. Há 12 anos atrás, Jairo estava vendo uma menina nascendo, a filha de Jairo, nascendo em um cenário maravilhoso, tudo certo, a filha nascendo, que coisa linda, uma porta se abrindo para uma família, que coisa maravilhosa. Só que do outro lado, uma porta se fechando para uma mulher que começa a adoecer. De um lado uma porta se abrindo, do outro lado uma porta se fechando. Na perspectiva humana, a mulher começa a adoecer, começa a gastar dinheiro, enquanto a menina do outro lado está crescendo, está desenvolvendo, sadia, feliz com os pais, enquanto do outro lado a mulher só se desgastando, gastando tudo que tem por uma doença incurável naqueles dias. E ela começa a ver a sua porta se fechando e dizer: que dia que esse cenário vai mudar? E do outro lado uma menina crescendo, a porta se abrindo, ela se desenvolvendo. Todos nós somos felizes quando a porta está aberta, mas muitas vezes colocamos em xeque a nossa felicidade quando o até que chega. Até que acontece algo na tua vida. Até que, quando Deus coloca a prova, permite a prova entrar na tua vida. Olha para mim nos meus olhos azuis, pela fé, aleluia. Por que Deus coloca a prova na tua vida? Por que Deus permite a prova na tua vida? Aí você vai dizer assim: ah, porque Deus quer testar meu coração. Ah, Deus quer saber se eu vou ser capaz. Olha para mim, Deus não precisa de prova para saber quem você é. Deus não precisa de prova para saber o que você está pensando agora. Ele conhece você antes da fundação do mundo. Mas por que Deus permite a prova? Porque Ele quer revelar algo para você que nem mesmo você sabia que tinha. Ele permite a prova para você entender o potencial que está aí dentro, que estava adormecido, para você se posicionar. Deus permite a prova para dizer: eu sabia que você era capaz, eu sabia que você era melhor do que isso, eu sabia que você diante da luta iria se levantar. Quantos cenários no mundo, empresários grandiosos que hoje palestram para o mundo inteiro, como é que eles começaram? Diante de uma luta. Ah, veio a luta, veio a pandemia, eu decidi me posicionar diferente. O que Deus está mostrando para você nessa noite é que pode parecer que a porta se fechou, mas é uma oportunidade de você se posicionar de forma diferente, na fé, contemplando a glória de Deus mesmo no descontrole, para você ser alguém melhor. Vocês estão comigo aqui, gente? Aleluia, de verdade. Estão entendendo isso aqui? Que agora é a parte mais legal. O cenário agora está favorável, até então, para a menina crescendo. Veja, ao mesmo tempo as portas em lugares diferentes, na perspectiva diferente. Só que com 12 anos de idade, o até que chegou naquela família. A menina começa a adoecer. Começa a adoecer. E a porta que estava aberta agora começa a se fechar. Só que agora, quem é que está passando naquele lugar? O dono da porta. Aliás, ele não é o dono da porta, ele é a porta. Ah, mas atribuímos muitas vezes coisa ruim ao diabo, coisa boa a Deus. E muitas vezes esquecemos da nossa parte de posicionamento. A porta só vai se fechar se você não entender que esse cenário é favorável para um milagre na tua vida. Está profundo, está conseguindo entender, gente? Preciso que você entenda isso. A porta está passando agora. Só que a menina está doente. Jairo se desespera e agora ele corre atrás da porta. Ele chega em Jesus e fala: Jesus, por favor, a minha filha está morrendo. A porta está se fechando, Jesus. Ela está quase morrendo. Senhor, vai na minha casa, porque eu sei que se o Senhor impor as mãos nela, vai ser curada. Aí Jesus fala: ok, eu vou na tua casa, está tudo certo. O que acontece nesse momento? A porta que estava se fechando, agora parece se abrir. Uau, Jesus vai na minha casa.
O que eu estou mostrando é muitas vezes a nossa percepção limitada no agir de Deus. Não tente colocar Deus dentro de uma caixinha. Ele age na tua vida da maneira que Ele quer, como Ele quer. E às vezes na nossa limitação, a fé parece se acabar, mas não. Deus não perdeu o controle. Entenda uma coisa, fala comigo assim: quando eu não tiver os recursos necessários para o que tem que fazer, eu preciso entregar o que tenho nas mãos daquele que sabe o que tem que fazer. Quando eu não souber, quando os meus recursos não forem suficientes, quando o cenário não for favorável, eu preciso olhar para aquele que é favorável. Eu preciso entregar o que eu tenho nas mãos daquele que é favorável. Olha para mim, jovens, essa palavra eu estou direcionando mais para vocês. Quantos jovens têm o sonho de ter uma família, de comprar sua casa, comprar o teu carro? Aí você olha para o cenário do mundo e fala: está muito longe. Sabe por que está muito longe? Porque os recursos estão nas tuas mãos. Quando você aprende a depender de Deus, a entregar, eu não estou falando de dízimo e oferta aqui agora não, mas também é favorável. Mas eu estou dizendo da tua vida. Você quer conquistar o sobrenatural, vivendo o natural não vai dar certo. Entrega teu coração ao Senhor, mesmo que a porta pareça ser fechada, porque Deus não precisa de porta aberta ou fechada, porque Ele é a porta na tua vida. Está entendendo isso? E o cenário agora está diferente. Jairo vê uma esperança, ele vê a porta se abrindo, ele fala: uau, Jesus vai na minha casa, a porta está se abrindo, ele vai colocar a mão. Fé ele tinha, e agora ele começa a caminhar, e o texto que nós lemos, está rompendo, só que no meio do caminho, alguém toca na orla de Jesus. Jesus estava a caminho. Gente, tira a tua percepção da mulher, tira a tua percepção de Jesus e coloca a tua percepção em Jairo, porque talvez seja a tua percepção diante dos problemas. Aquele momento de caminhada era a esperança de Jairo. Jairo já tinha provavelmente projetado tudo na cabeça. Vai acontecer assim, Jesus vai passar aqui, ele vai lá na minha casa, vai tocar na menina, ela vai ficar curada e está tudo certo. Só que no meio do caminho um imprevisto acontece. Uma porta que estava se fechando para uma mulher há muito tempo, começa a se abrir. Só que perceba, a mesma porta que está se abrindo para a mulher do fluxo de sangue, é a mesma porta que está se fechando para Jairo. Quantos estão entendendo esse cenário? Você está comigo aqui? A mesma porta que se fecha para Jairo, é a porta que está se abrindo para a mulher. Agora eu vou te perguntar, essa sensação de querer desistir porque uma porta se fechou, ela faz sentido para você agora? Você entender que Deus não perdeu o controle. Pode estar sendo fechada ao teu olhar, mas nos olhos da fé, algo poderoso ainda vai acontecer. O que Ele precisa é do teu posicionamento. O que Ele precisa é de uma mudança. Guarde isso no teu coração, olha para mim. Faça algo que ninguém nunca fez por Jesus, que você vai receber algo dele que Ele nunca entregou para ninguém. Agora entenda, nesse momento Jairo está desesperado, e agora a porta se fecha, começa a se fechar para Jairo e abrir para aquela mulher. Imagina a mentalidade de Jairo agora, o desespero. Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Poxa, não tinha outra hora para essa mulher tocar na orla de Jesus. Aí Jesus para e dá atenção para ela e cura aquela mulher, e a porta que estava se fechando agora para Jairo começa a se abrir para aquela mulher e ela é curada. Só que aí vem, quando ele termina, a palavra final para nós: não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. A perspectiva da palavra que você ouviu e a perspectiva do que Deus está falando. Pode deixar o texto, por favor. A perspectiva do que Deus está falando. Agora, diante dos teus desafios que virão daqui para frente, com quem que você vai ficar?
com o que a televisão está falando, com o que o podcast está falando, com o que o Reels está falando, ou o que Deus já escreveu na palavra dele. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de espada de dois gumes, ela divide juntas e medulas, ela é apta para separar a alma emocional do espiritual, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ame a palavra de Deus, jovens, não aprenda a palavra de Deus só em novelas, só não em séries, mas abra a palavra de Deus e ame, decore versículos, fale a palavra, declare a palavra, e a tua vida será guiada pelo Espírito Santo de Deus. Olha para mim, eu vou te fazer uma pergunta. Que esse dia esteja muito longe, apesar que não está tão assim. Se um dia bloquearem todo o digital para a palavra, e acabar a palavra em papel, em gráfica, quanto da palavra vai sobrar em nós? Na nossa mente, no nosso coração? Será que reescreveríamos a Bíblia só com o que está na nossa mente? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Muitas escolhas erradas que fazemos, diante de cenários de portas fechadas, é porque não temos palavra. Fala, quanto mais palavra, quanto mais palavras em mim, menos dúvidas haverão. Olha o que Deus continua dizendo para Josué. Põe um 9, por favor. Um 9, isso. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estará com você. E eu finalizo essa palavra falando sobre isso. Eu te ensinei sobre um princípio. Eu falei sobre a porta. Quem está entendendo isso aqui? E agora eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Veja, olha o cenário de Josué, gente. Josué sempre foi colado em Moisés. E se a gente ler o início desse texto, nós vamos ver Deus aparecendo para Josué e dizendo assim: Josué, Moisés morreu, a partir de agora você que vai assumir. Imagina o seguinte, vou pegar meu irmão aqui, como é que você chama? Pedro. Imagina que Vinícius chega para você amanhã, Pedro, e fala assim: Pedro, nós vamos precisar viajar. A partir de amanhã, e a Lagoinha Nacional está toda nas tuas mãos, você que vai cuidar de tudo. Eita, vai dar um frio na barriga, não vai? Vai, Jesus, por mais que você se sinta preparado, por mais que tenha sido treinado, você vai falar. E sabe o que vai entrar nesse momento? Algo no emocional chamado insegurança. O que é a insegurança, gente? A insegurança normalmente ela vem, é algo natural, que vem quando nós temos a oportunidade de fazer algo pela primeira vez. Quando temos a oportunidade de fazer algo pela primeira vez, o que acontece? Insegurança. Só que nós precisamos, diante desse cenário que eu estou falando, espero que você esteja entendendo isso, é que a insegurança é normal. O que não é normal é você se manter com ela e desistir por causa dela. Quantos sonhos e propósitos Deus tem para você? Só que num cenário desfavorável, você não consegue se ver dentro da promessa, e o que você faz? Se sente inseguro e desiste. Se você fechar os seus olhos, você vai ver quantas oportunidades já passaram por você, e por medo você não assumiu, por medo você não se posicionou. E aí, com Josué não foi diferente. Deus aparece para ele e diz: olha, você vai assumir. Você vai assumir o povo agora. Você vai se posicionar no povo. Você vai cuidar do povo. Vocês concordam comigo que Josué estava inseguro nesse momento? Sim ou não? Mesmo que a porta esteja favorável. Agora perceba, no mesmo lugar que a porta parece estar se abrindo para ele, foi a porta que minutos antes de Deus aparecer era de desespero, porque Moisés tinha morrido. E agora Moisés morreu. E agora ele diz: calma, Moisés, calma, Josué, eu não perdi o controle. Assume o povo. Só que a insegurança vem. E agora o que fazer? Perceba, gente, que
Deus, ele não fala com Josué sobre a insegurança. Você não vê Deus falando com Josué assim, ó: seja seguro e corajoso. Você não vê Josué ouvindo de Deus assim, ó: seja forte e seguro. Tem isso na Bíblia, gente? Não, o que ele diz: seja forte e corajoso. O que eu estou te mostrando é que insegurança todos nós passamos, e Deus respeita o tempo da insegurança. O problema é que às vezes nós não respeitamos os tempos da insegurança. Aí o que a gente faz? Estou me sentindo inseguro, pastor, não vai dar, eu vou entregar o cargo, vou desistir de tudo, vou largar tudo, não quero isso. Não, Deus respeita o tempo da insegurança, só que Ele nos ensina o que a gente tem que fazer diante dos problemas, diante dos cenários difíceis. Ele diz para Josué: Josué, eu sei que você está inseguro, eu sei o cenário que você está, mas você vai fazer o que eu vou te falar. Seja forte e corajoso. Fica de pé no seu lugar, por favor. Seja forte e corajoso. Agora, por que Deus falou isso? Por que Deus mencionou isso para ele? Porque Ele estava dizendo: olha, ainda que você tenha medo, olha para mim, não perca isso agora, por favor. Ainda que você esteja com medo, ainda que pareça que a porta está se fechando, ainda pareça que o cenário está desfavorável, ei, Josué, eu preciso que só você seja forte e corajoso. Diga forte para ficar de pé, e corajoso para ir lá e fazer o que precisa ser feito.